meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 7ª aula de programação estruturada e orientada a objetos. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através dos comandos de seleção, onde aprendemos que temos o comando if else encadeados e também o comando switch. Vimos a definição, a finalidade de cada um deles e muitos exemplos. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através dos comandos de interação. O termo interação significa repetição e alguns autores chamam essas estruturas de laços de repetição ou loops. Nós também já vimos esse tipo de estrutura em outras aulas, como por exemplo, a aula de lógica de programação e algoritmos, onde a gente viu a estrutura através dos algoritmos, certo? E a gente também viu um pouquinho de como seria feito isso na linguagem C e C++. Agora nós vamos ver o laço for, certo? Porque imagine que precisamos imprimir os números de 1 a 10. Como é que isso seria feito? Uma possibilidade é fazer deste modo aqui, certo? Aqui é um código em Java, onde foi feito através do comando system.out.println para cada numeração dessa. Percebe o trabalho que o programador teve aqui? Porque ele teve que fazer 1 a 1, certo? Teve que fazer desde o 1 até o número 10. Imagina aí se fosse 100 números. Ia dar muito trabalho fazer desse jeito, né? Além do que, neste código tem dois problemas. E quais seriam esses? O primeiro é a duplicação do código, onde os comandos similares são usados para imprimir na tela várias vezes, mudando apenas o valor passado como parâmetro. O outro problema é quando o código tem um comportamento fixo, isto é, não é possível escolher a quantidade de vezes que o comando de imprimir na tela será executado depois que o código for compilado e estiver em execução. Então, deve haver uma forma de receber do usuário um número positivo n e imprimir de 0 até esse número n. E para evitar duplicação do código e permitir que seja configurável em tempo de execução do programa, a quantidade de vezes na qual o comando vai ser executado, usamos os laços de repetição ou iteração. Então, aqui neste exemplo que eu tenho aqui para vocês, foi utilizada a estrutura do laço for, certo? Como vocês estão vendo aqui, podemos observar que nessa estrutura possui uma inicialização, uma condição e um incremento, certo? Então, note que ele começa uma seção chamada de inicialização, que é esta aqui, certo? Esta seção do código é geralmente utilizada para declarar uma variável, que será utilizada como variável de controle de execução do laço. No caso aqui do exemplo, foi utilizada a variável i para ser esta variável de controle, certo? Ela é do tipo inteiro e está sendo declarada dentro do laço for. E também está sendo inicializada com o valor 1, como vocês podem observar bem aqui, certo? Então, observe que esta variável está sendo declarada e inicializada ao mesmo tempo. E agora, nós vamos observar a condição, que é esta parte aqui do código, certo? Onde i é menor ou igual a 10, como vocês podem observar. Nesta condição, você deve colocar uma expressão que resulte no valor verdadeiro, enquanto for necessário executar o laço, e falso, caso esteja na hora de parar. No exemplo, temos a condição que será testada, que no caso é esta condição aqui, i menor ou igual a 10, certo? Se o valor retornar true ou verdadeiro, o laço será executado mais uma vez para depois testar novamente a condição. Caso contrário, ele irá parar. Então, isso significa que o laço mostrado continuará a ser executado até o momento no qual a variável i tiver valor maior ou igual a 10. Para que a condição de parada de laço chegue, usualmente usamos a seção do incremento do laço for, que é esta aqui, certo? Do i++, que é equivalente ao i recebendo o i mais 1. Última do comando for, essa seção é usada para alterar valores de variáveis, em particular, o valor da variável de controle, que aqui no exemplo nós temos a variável i, certo? Então, desta forma, a instrução i++ incrementa o valor de i em uma unidade.
E uma característica adicional do laço for e de sua variável de controle é que, se a variável i já existisse, poderíamos simplesmente utilizá-la como neste exemplo que eu estou mostrando para vocês. Então aqui ela foi declarada antes de inicializar o laço for, certo? Como podemos perceber bem aqui, ela foi declarada também do tipo inteiro, mas só foi inicializada dentro do laço for. E neste outro exemplo aqui, o valor da variável i é utilizado tanto para o controle do laço, como para realizar a impressão do seu valor para o usuário, certo? Como vocês podem perceber, ela foi declarada e inicializada aqui dentro do laço for e também serviu para imprimir valor para o usuário através do comando system.out.println, que vocês já sabem que este comando é utilizado para imprimir dados na tela. Então, não é incomum termos variáveis utilizadas apenas para controle de laço, sem ter seu valor usado diretamente na execução de cada laço, como podemos observar bem aqui, certo? Então, ao usar um laço for, devemos ter cuidado de inicializar corretamente as variáveis utilizadas. Então, no exemplo a seguir, tente imaginar quantas vezes o código dentro do laço será executado. Nós temos esse laço aqui, e quantas vezes você diria que esse laço vai ser executado? No laço for, o teste condicional é executado no início da execução, ou seja, se logo no início do programa todas as condições forem falsas, o código dentro do laço não será executado nenhuma vez. E nós temos um outro tipo de laço que é chamado de laço infinito, porque quando trabalhamos com laços, uma coisa que pode acontecer são os laços infinitos. Observe o seguinte código e pense quantas vezes ele será executado, certo? Então, o laço mostrado irá imprimir a mensagem olá sem parar, porque há um erro na condição de incremento que está no i recebendo i, né, aqui, ao invés de i recebendo i mais 1, necessário para incrementar a variável i. Então, no geral, os laços infinitos são erros de programa, pois são raras as situações nas quais precisamos utilizá-las. De qualquer modo, caso precise de um laço infinito, teremos a seguinte sintaxe, que seria esta aqui, certo? Seria o for, parêntese, ponto e vírgula, parêntese, e abre e fecha chaves, certo? Então, note aqui que não é especificado nenhum código nas seções do for, na estrutura dele, né? No caso, não tem nenhum código na inicialização, nem na condição e muito menos no incremento. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês implementem o programa for asterisco que eu mostrei nesta aula de hoje e indique qual a resposta produzida pelo programa. Faça um programa utilizando o laço for para apresentar 10 vezes o seu nome. Crie uma variável chamada contador do tipo inteiro para contar a quantidade de vezes que o bloco de comandos foi executado. E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos a nossa aula com os comandos de interação, onde aprendemos que este termo interação significa repetição, e nós aprendemos sobre o laço for e o laço infinito. Aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.